Considero, nesse ponto, que, apesar de o Poder Executivo Federal ter se beneficiado dos atrasos de pagamentos relativos às pedaladas fiscais, obtendo maior disponibilidade de recursos e resultados fiscais melhores do que aqueles decorrentes do adimplemento fiel de suas obrigações, não se vislumbra indício de autoria da Presidente da República nas condutas denunciadas. Assim, a análise efetuada nesse parecer é pela inviabilidade de eventual processo de responsabilização direta da Presidente da República, com base nos supostos crimes, item 2 e 3 da denúncia, quais sejam o mascaramento do orçamento para dele fazer constar informações incorretas em termos de resultado fiscal e a assinatura das leis de diretriz orçamentária e da lei orçamentária anual com resultados e metas que não espelhariam a realidade. Dos crimes contra a probidade na administração, em conformidade com a decisão do presidente desta comissão, proferida em 22 de março de 2016, ao responder a questão de ordem oferecida pelos deputados Paulo Teixeira, Arlindo Chinagra e pela deputada Jandira Fegali, a parte da denúncia ora analisada não foi considerada para a formação da convicção desse relator. Contudo, os fatos denunciados são extremamente graves e relevantes, sobretudo se considerar os desdobramentos da Operação Lava Jato e o surgimento de fatos novos após o oferecimento da denúncia, ora analisada, e seu recebimento preliminar pelo presidente da Casa. Conforme abordado anteriormente, o juízo de admissibilidade realizado pelo presidente da Câmara é meramente precário, sumário e não vinculante, o que autorizaria que esta comissão analisasse a denúncia por inteiro, incluindo aqueles temas que, em um primeiro momento, foram afastados por falta de maiores indícios. Cabe ao Senado Federal realizar juízo, cabe também ao Senado Federal, nesse juízo preliminar, se confirmar a eventual da decisão da Casa, decidir se a denúncia apresentada será julgada por inteiro ou apenas por parte. Afinal, a conclusão deste relatório deve ser apenas a de autorizar a instauração ou não do processo, nada mais do que isso. Denúncia propriamente dita, com o seu processamento e julgamento será. Agora, senhoras e senhores deputados, da conveniência e oportunidade da instauração do processo de impeachment, juízo político. Uma vez superados os aspectos jurídicos relativos à admissibilidade da acusação, faz-se necessário a análise de sua conveniência e oportunidade política. O caráter híbrido político-jurídico da análise da atuação presidencial exige uma valoração que somente pode ser feita pelo Parlamento, utilizando sua sensibilidade política de captar o momento vivido pela sociedade, bem como a gravidade das condutas imputadas à Presidente da República. Muito se tem dito nos últimos dias que esse processo seria um golpe contra a democracia. Contudo, o respeito ao contrário, a previsão constitucional do processo de impedimento confirma os valores democráticos adotados por nossa Constituição. Se fosse golpe, não estaria em nossa lei maior. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, assim definiu a questão em entrevista divulgada pela imprensa. Aspas, não se trata de um golpe. Todas as democracias têm mecanismo de controle e o processo de impeachment é um tipo de controle. A ministra Carmen Lúcia, por sua vez, em consideração às alegações da Presidente da República sobre o caráter golpista do impeachment, afirmou, aspas, tenho certeza que a Presidente deve ter dito que, se não se cumprir a Constituição, é que poderia haver algum desdobramento. Não acredito que ela tenha falado que impeachment é golpe. Acho que deve ter sido essa a fala dela. Não vi.
O impeachment é um instituto previsto constitucionalmente. Fecha aspas. Na mesma esteira, Eros Grau, ministro aposentado da Corte Suprema, diz que quem procedeu corretamente e não teme enfrentar o julgamento do Senado Federal. Já o delinquente faz de tudo procurando escapar do julgamento. A simples adoção desse comportamento evidencia delinquência. Fecha aspas. A título de exemplo, trago outros pedidos de impeachment formulados por correntes políticas que hoje dizem que se trata de golpe, mas que no passado, legitimamente, diga-se de passagem, pediram o impedimento do presidente da República, daquela época, também eleito por voto popular. E em um deles, apresentado em 1999, os então deputados José Genuíno, Miro Teixeira, Luísa Erundina, Aldo Rebelo, Milton Temer, Vivaldo Barbosa e Alceu Colares apresentaram denúncia por crime de responsabilidade contra o presidente em exercício à época, apontando irregularidades na privatização do sistema da Telebrás. Ao final da petição, os então denunciantes fizeram uma afirmação que se aplica perfeitamente à situação vivida nesse momento. Aspas. Temos um governo em que não apenas ministros e autoridades do primeiro escalão estão envolvidos em escândalos e operações mal explicadas, mas o próprio presidente participa de negociatas, verdadeiros ilícitos penais e de responsabilidade para a venda do patrimônio público. Segue. Como nos lembram sempre, a corrupção existe em todos os países. A diferença é que lá... Gente, eu preciso de silêncio. Como nos lembram sempre, a corrupção existe em todos os países. A diferença é que lá os corruptos são punidos. Pois bem, a esperança não morreu, mas se transfere nesse momento para os membros do Congresso Nacional, do qual a nação espera firmeza e imparcialidade para que possamos recuperar a confiança nas instituições, tão degradadas nesse governo. Afinal, quando o Poder Legislativo se reúne para julgar atos de improbidade do chefe do Poder Executivo, não é apenas a figura humana deste que está em julgamento, mas a honra e a dignidade da nação brasileira em suas instituições, sobretudo a presidência da República. Fecha aspas. Em 2001, o então deputado Inácio Arruda e a deputada Vanessa Graziotin, ambos eleitos pelo PCdoB, requereram o impedimento do presidente por não ter encaminhado ao Congresso Nacional o resultado da implementação relativa aos preços ao consumidor de determinados produtos, como então previsto no artigo 6º da Lei número 10.147 de 2000. Nesse mesmo ano, o saudoso deputado Luiz Eduardo Greenhalgh também apresentou denúncia por crime Nesse mesmo, eu vou continuar meu voto, vocês fazem o que? Também apresentou denúncia por crime de responsabilidade. Se não morreu, melhor para nós. Se não morreu, melhor para nós, claro. Tá bom? Que Deus dê saúde a ele, caso esteja vivo. E é importante dizer que é saudoso nesse parlamento. Apresentou denúncia por crime de responsabilidade. Quero silêncio, por favor. Nesse mesmo ano, vou repetir, o saudoso deputado, saudoso para nós no parlamento, também apresentou denúncia por crime de responsabilidade por ter o então presidente autorizado a instalação no país de um escritório do Serviço Secreto americano. Não se deve mudar de opinião por conveniência, de acordo com os interesses momentâneos, e apenas porque os atores são outros. Essa diversidade de pedidos de impeachment, em momentos distintos formulados por correntes políticas antagônicas,
só tem o condão de demonstrar que não se trata de golpe, mas sim do instrumento constitucionalmente previsto como forma de controle dos atos praticados pelos presidentes da República. Quando um grupo político está no poder, diz que é golpe. Quando o mesmo grupo era oposição, tratava-se de um processo legítimo. É preciso coerência nesse momento. De fato, não há dúvida de que se trata de procedimento cuja abertura por si só pode acarretar uma crise institucional. Por outro lado, não podemos fugir de nossas responsabilidades, apenas porque existe o risco de se aprofundar a crise. E também não é porque a denunciada foi eleita legitimamente pelo voto popular, com mais de 54 milhões de votos de eleitores. Estaria ela beneficiada por um salvo-conduto para praticar qualquer ato, ainda que nocivo ao país, e principalmente contrários à lei e à Constituição. São nesses momentos de crise, aliás, que temos a oportunidade de trilhar um novo caminho. Como diz Chico Xavier, aspas, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Ainda com relação ao saudoso, eu quero pedir desculpa se cometemos um erro aqui e peço que seja retirado do meu relatório. Chico Xavier, sim, é saudoso. Vou repetir a frase de Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar a fazer um novo fim. O descumprimento pelo governo federal de normas técnicas e legais norteadoras da responsabilidade fiscal e o desvirtuamento de princípios no tocante à transparência e à fidedignidade dos relatórios e demonstrativos contábeis figuram gestão temerária das finanças públicas e contribui para uma crise fiscal sem precedentes no país. Não podemos esquecer, senhores deputados, com o propósito de contextualização, que o parecer prévio do Tribunal de Contas da União recomendou por unanimidade a rejeição das contas do governo em 2014, são notórios os indícios de que o governo se valeu de seu controle sobre os bancos oficiais, conduta proibida pela Lei de Responsabilidade. É desse período o acúmulo de críticas de analistas de diversas matizes ao que se convencionou chamar de contabilidade criativa que permitiu ao governo aumentar o volume de gastos em ano eleitoral. Ao mesmo tempo, mascarou a difícil situação das finanças públicas e postergou ao máximo, com fins eleitoreiros, o anúncio aos brasileiros e da necessidade de promover urgentes ajustes estruturais. O acúmulo dos atrasos nos repasses de recursos do Tesouro Nacional às instituições financeiras oficiais, chamados pedaladas fiscais, deve ser coibido por se tratar de uma prática condenável de gestão. Vocês vão aumentando a velocidade, eu tenho que aumentar a minha, e aí, por favor. O gráfico abaixo, extraído do relatório do Tribunal de Contas da União, em 2014, ilustra o volume e a frequência desses atrasos. Saldo da conta de suprimento para pagamento de benefícios sociais em 2014, está aqui. Isso é um gráfico do Banco Central. Documentos oficiais, como encaminhado ao Congresso Nacional pelo Ministro da Fazenda, quando a tramitação do projeto de lei de alteração da meta primária da LDO e, mais recentemente, o resultado do Tesouro Nacional de 2015, registram que foram desembolsados 55 bilhões para quitar passivos acumulados até 2014, junto a bancos públicos, Brasil, BNDES e Caixa Econômica, e ao FGTS. A quitação somente ocorreu após o acordo do Tribunal de Contas da União. E a Comissão Mista de Orçamentos dessa Casa e do Senado condicionar a aprovação da alteração da LDO de 2015, a divulgação do montante de tais passivos e ao uso do abatimento adicional da meta exclusivamente para seu pagamento.
A regularização dos pagamentos devidos a tais instituições financeiras parece, conforme noticiado, não ter garantido a normalização das relações financeiras entre o Tesouro e os seus administradores de fundos e programas sociais. Ocorre que, desde 2013, fato que não foi objeto de auditoria do TCU, tramitam na Justiça ações ajuizadas por bancos federais contra a União, ministérios, gestores desses programas, para cobrança de valores bilionários. O governo da presidente Dilma Rousseff tem buscado manter em sigilo os valores envolvidos e não houve até agora acerto de contas espontâneo entre as partes, o que sugere que as pedaladas fiscais não foram completamente abolidas como mecanismo de financiamento do setor público. São sinais da paralisia que tomou o país, a recessão, o rápido crescimento do desemprego, 9,5% por mês só no mês de janeiro, o retorno da inflação do IPCA, 10,36% nos últimos 12 meses, a contar de fevereiro, a trajetória crescente da dívida pública bruta, 67,6% do PIB em fevereiro de 2016, a confiança dos investidores e consumidores em queda, a perda do grau de investimento e a elevação da taxa de juros, Selic, hoje em 14,25%. Além disso, é notória a falência dos serviços públicos, com a degradação nas áreas de saúde, educação, segurança, entre outros. É fato que nos últimos anos o país avançou no âmbito social, com uma distribuição mais igualitária de renda. Não podemos perder isso de vista. Resultado positivo, no entanto, que começa a ser revertido por conta da grave crise que se instalou. Importantes programas de governo, como Pronatec, FIES, Ciência Sem Fronteiras, entre outros, estão estagnados em decorrência do esgotamento financeiro que vive o Estado brasileiro. Vale lembrar que avanços sociais, por mais louváveis que sejam, não podem por si só justificar a prática de outros atos absolutamente nocivos à economia do país, tais como expansionismo descontrolado das despesas do governo, culminando com a revelação tardia de passivantes acobertados por artifícios contábeis. A edição de decretos de abertura de créditos suplementares no exercício de 2015, sem a devida autorização do Legislativo, além de ferir a separação dos poderes consagrada na Constituição brasileira, revela um comportamento unilateral, com viés autoritário e afrontoso às instituições. É conduta gravíssima, que usurpa a competência do Poder Legislativo, fere a Constituição e gera consequências drásticas para a economia do país. O exame dos decretos, abertos sem autorização legislativa, mostrou que o governo abandona a meta fiscal, aprovada pelo Legislativo, e passa a se orientar por uma meta ainda não aprovada, o que lhe permite realizar menor contingenciamento. Esse comportamento, além de contrariar a lei, cria uma situação de risco fiscal na medida em que providências tardias de contenção de gastos certamente não teriam a mesma eficácia. Tenha paciência, deputados. A conduta da presidente da República aparenta ter violado valores fundamentais do nosso Estado democrático de direito. A exemplo do controle parlamentar, dos gastos públicos, da separação dos poderes, do equilíbrio das finanças do Estado, da condução proba, transparente e eficiente da política orçamentária e fiscal, entre outros valores políticos, administrativos, de finanças públicas, contido na Constituição Federal, o que, ao menos nesse juízo preliminar, revela gravidade suficiente e apta a autorizar a instauração desse processo. Destarte que reste evidente nos argumentos que exponho a seguir, que não faço como apontei no início do meu parecer, apenas calcado em razões de mera avaliação política da conveniência.
da permanência da Presidente da República em sua impopularidade ou na grave situação econômica, política e moral do presente momento histórico do Brasil. Ressalta a dimensão histórica e fundante das democracias ocidentais, que nos remonta ao precedente da Magna Carta da Inglaterra de 1215, do controle popular sobre as finanças públicas, a ser exercido pelo Poder Legislativo em proteção das finanças públicas do cidadão. O orçamento é uma das funções mais nobres do Poder Legislativo, que serviu de alicerce para a sua própria existência. Tal função reside exatamente no controle da aplicação dos tributos em prol da boa gestão dos impostos pagos pelo contribuinte. Nesse contexto, as condutas atribuídas à Presidente da República, a saber, a abertura de créditos orçamentários por decreto sem autorização do Congresso Nacional, em desrespeito à condição imposta pelo Poder Legislativo no artigo 4º da Lei Orgânica Orçamentária Anual, se vierem a ser confirmadas após o devido processo legal e a produção de todas as provas admitidas em direito no âmbito do Senado Federal, não representam atos de menor importância, destituídos de maior gravidade, meros de tecnicismo orçamentário, passíveis de correção pelos mecanismos usuais de controle, como pretendeu a denunciada em sua manifestação. Muito pelo contrário, a condução da política orçamentária do Estado brasileiro, à margem da Constituição e das leis orçamentárias em vigor, evidenciam a grave violação de valores éticos, jurídicos, que fundamentam e legitimam o exercício do poder estatal. Entre eles, o controle democrático e popular do Legislativo sobre os limites da programação orçamentária dos gastos governamentais. Os atos praticados pela denunciada, se confirmados, representam condutas gravíssimas e conscientes de desrespeito a um poder da República e em uma de suas missões mais nobres e relevantes para a função de representação popular. E, portanto, consistem à primeira vista em um atentado à Constituição da República do Brasil. Não foi à toa que todas as constituições brasileiras, da Imperial de 24 até a Cidadã de 1988, com a ressalva da Carta de 37, bem como todas as leis especiais que regularam os crimes de responsabilidade do Presidente da República, quais sejam a Lei de 15 de outubro de 1825, o Decreto número 30 de 8 de janeiro de 1892 e a Lei de número 1079 de 10 de abril de 1950. Consagram os atentados contra as leis orçamentárias, contra a guarda e o emprego constitucional dos dinheiros públicos como crime de responsabilidade do chefe do Poder Executivo Nacional. Em síntese, a verdadeira usurpação da prerrogativa histórica do Poder Legislativo, de discutir e votar as leis orçamentárias, para ao final autorizar previamente os limites e as prioridades dos gastos públicos, lhe conferido a um só tempo, legitimamente e transparência, não representa uma questão de menor importância, como disse a denunciada em sua manifestação, mas um atentado a princípios constitucionais muito caros ao nosso Estado democrático de direito, fundado na Constituição de 1988. O mais importante é que a gestão temerária das finanças públicas gerou uma crise de solução dolorosa, sem precedentes no país. A denunciada não pode se eximir de sua responsabilidade como condutora maior da política econômica e fiscal do país. A profunda crise brasileira não é só econômica e financeira,
mas também política e principalmente moral. O governo perdeu sua credibilidade aos olhos da nossa sociedade e perante a comunidade internacional. Essa casa não pode se omitir diante dessa situação. Em todos esses anos de minha vida política, não me lembro de vivenciar um momento tão conturbado como este, com a divulgação diária de resultados de investigações que envergonham todos os brasileiros. Embora não tenha utilizado como fundamento jurídico para a formulação deste parecer as acusações de improbidade direcionadas contra a denunciada, não podemos desconsiderar a perplexidade da população com as constantes revelações nas investigações da Operação Lava Jato sobre o maior esquema de corrupção de que se tem notícia nesse país e que atinge principalmente e diretamente a maior empresa brasileira de todos os tempos, a Petrobras. O povo brasileiro demanda e merece uma resposta. E tal resposta somente pode ser dada pelo julgamento da presidente pelo Senado Federal. Somente lá, com a devida produção de provas e com o devido procedimento de acusação e de defesa, poder-se-á comprovar se realmente houve ou não os aludidos crimes de responsabilidade e se houve, qual a sua extensão. No entanto, a hipótese de esta Casa se furtar a autorizar tal julgamento não vai contribuir para solucionar a crise. Ao contrário, a não autorização do processo somente irá aprofundar o sentimento de desconfiança das instituições e a falta de transparência. Além disso, a autorização servirá para dirimir dúvidas quanto à responsabilidade da Presidente da República. Somente com a instauração do processo e a devida configuração do contraditório, a denunciada terá condições adequadas para exercer seu direito de defesa, com a devida produção de provas no foro estabelecido pela Constituição Federal, que é o Senado Federal. E esperamos, sinceramente esperamos, que a senhora presidente, por quem tenho a maior consideração e respeito, consiga desfazer todas essas acusações, demonstrando que não se desviou dos deveres inerentes ao cargo, mas da nação, do cargo máximo da nação, nem quebrou a confiança. Vou repetir, que parece que não entenderam. Esperamos, sinceramente, eu espero, sinceramente, que a senhora presidente, por quem tenho maior consideração e respeito, consiga desfazer todas essas acusações, demonstrando que não se desviou dos deveres inerentes ao cargo máximo da nação, nem quebrou a grande confiança nela depositado pelo povo brasileiro. Muito bem. Quando se recebeu a denúncia contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello, o então relator do caso, o deputado Nelson Jobim, ao justificar seu voto, assinalou o seguinte, que bem se aplica ao momento que vivemos. Vou ler o voto do relator Nelson Jobim, que poderia ser o meu voto. Aspas. Note-se que a matéria posta em apreciação em muito extrapola os limites da simples qualificação jurídica desta ou daquela conduta, deste ou daquele personagem. O tema diz respeito também a uma crise política de sérios contornos e que tem conduzido o país a uma paralisia asfixiante. Acima dos partidos políticos, acima das facções, acima dos segmentos, acima e muito acima dos interesses individuais ou mesmo corporativos, posta-se a questão atinente à capacidade do Parlamento para a satisfatória superação das crises políticas. Continua. A indignação é com os fatos. A revolta é com a truculência utilizada para ocultá-los. Ou, quem sabe, com os expedientes empregados para a consagração da impunidade. Rotula-se o presente procedimento de golpe. Hoje, invocam-se os 35 milhões de votos. Segue as palavras de Nelson Jobim. Rotula-se o presente procedimento de golpe.
invocam-se os 35 milhões de votos obtidos pelo presidente. Bendito golpe em que o seu espectro se exaure na fiel observância de comandos constitucionais. Muito bem. Maldita a democracia em que o voto popular possa constituir-se em cidadela da impunidade. A nação, mais do que reclama, exige uma resposta, mesmo que lhe esteja a assolar um indisfarçável sentimento de ceticismo e de incredulidade. Resposta para as suspeitas fundadas de desmando de desatinos, de deslizes éticos sem precedentes na história republicana. Segue o voto. Portanto, a autorização para a instauração de processo contra o senhor presidente da República pela prática de crime de responsabilidade, mais do que uma conveniência política, constitui-se no imperativo ético. Para que se resgate a credibilidade das instituições, para que se extirpe do seio da sociedade a impunidade, para que cesse a ameaça de ingovernabilidade, para sermos respeitados no conceito geral das nações. Dessa forma, com a consciência tranquila, concluo que a autorização para a instauração do processo no Senado Federal é imperativa, também sob a luz da conveniência e oportunidade. Espero que a nossa coragem nesse momento seja maior que nossos medos e que nossa força seja tão grande quanto a nossa fé. Conclusão. Diante de todas as considerações jurídicas e políticas que trouxe nesse relatório, quero dizer aos membros dessa comissão especial e a toda a sociedade brasileira que estou convicto de que as condutas atribuídas ao presidente da República por mim analisadas, se confirmadas, não representam atos de menor gravidade ou de mero tecnicismo contábil, orçamentário ou financeiro. Vou repetir. Se confirmadas, não representam atos de menor gravidade ou mero tecnicismo contábil, orçamentário ou financeiro. Pelo contrário, tais atos revelam sérios indícios de gravíssimos e sistemáticos atentados à Constituição Federal do Brasil em diversos princípios estruturantes de nosso Estado Democrático de Direito. Mais precisamente, a separação de poderes, o controle parlamentar das finanças públicas, a responsabilidade e equilíbrio fiscal, o planejamento e a transparência das contas do governo, a boa gestão dos dinheiros públicos e o respeito às leis orçamentárias e à probidade administrativa. Quero deixar claro também que o Poder Legislativo, na qualidade de legítimo representante dos interesses da população, não permitirá a usurpação de sua função mais importante, conquistada historicamente à custa de muitas guerras e revoluções. O controle político das finanças públicas tem que ser do parlamento. Nós parlamentares, devemos nos manter como fiscais e guardiões do equilíbrio das contas do Estado, ao decidir com responsabilidade onde e quando o dinheiro arrecadado do contribuinte pode ser gasto na execução de políticas públicas. As condutas da denunciada, a princípio, violentam exatamente essa missão constitucional do Poder Legislativo, em grave ruptura do bacilar princípio constitucional da separação dos poderes. Além de pôr em risco o equilíbrio das contas públicas
e a saúde financeira do país, com prejuízos irreparáveis para a economia e para os direitos mais fundamentais dos cidadãos brasileiros. Enfim, segundo a minha análise, a magnitude e o alcance das violações praticadas pela Presidente da República constituíram um grave desvio dos seus deveres funcionais, com prejuízo para o interesse da nação e com a quebra da confiança que lhe foi depositada. Tais atos justificam a abertura do excepcional mecanismo do impeachment. Feitas essas considerações iniciais, passa a conclusão em relação a cada conduta analisada. A abertura de créditos suplementares em relação às supostas condutas atribuídas ao Presidente da República relacionadas à abertura de créditos orçamentários por decreto sem prévia autorização do Congresso. Não se trata de atos de menor gravidade, sanáveis pelo mecanismo normais de controle de legalidade dos atos do poder público. Pelo contrário, no âmbito do juízo preliminar de admissibilidade, proferido pela Câmara dos Deputados, os atos revelam sérios indícios de graves e sistemáticos atentados a princípios sensíveis da Constituição Federal. Mais precisamente, a separação dos poderes e controle das finanças públicas e de boa gestão dos dinheiros públicos e o respeito às leis orçamentárias. Mostrou-se que a edição de decretos pela Presidente da República ampliando despesas somente seria admitida sob a condição inafastável de que a gestão fiscal e financeira estivesse orientada para a obtenção da meta fiscal aprovada pelo Legislativo. Essa condição prevista no artigo 4 da Lei Orçamentária Anual surge logo após a edição da Lei RF e tem a finalidade de compelir o Executivo a adotar durante a execução do orçamento os meios necessários à obtenção da meta de resultado fiscal. Como constou dos documentos oficiais, a meta fiscal em vigor na data da edição dos decretos estava comprometida, sendo que o Executivo decidiu de forma unilateral pelo abandono da meta de superávit primário de 55 bilhões, passando a adotar limites globais de programação das despesas com base na meta. Considerou-se ainda que a aprovação do projeto que alterou a meta ao final daquele ano não afasta a responsabilização da agente diante da Constituição. O comportamento do Executivo Federal a afrouxar por conta própria os procedimentos de gestão fiscal permite postergar a conscientização da sociedade sobre a real situação das finanças públicas e adia a discussão política de medidas estruturantes, urgentes e necessárias ao país. Ademais, para efeito de exigência constitucional de prévia autorização legislativa, é indiferente que a despesa seja discricionária ou obrigatória, ou que tenha sido solicitada por outro poder. A conduta diversa exigida da Presidente da República era óbvia. O envio do projeto de lei de crédito adicional ou edição da medida provisória, ao invés de edição desses decretos que poderia ser usado por ela. Os indícios de que a denunciada tinha conhecimento do caráter proibitivo e da ilicitude da conduta decorrem do fato de já existir em 2015 e antes da edição dos decretos um debate público acerca do tema. Além disso, nenhum gestor de recursos públicos pode eximir-se de suas responsabilidades pelos atos que pratica no âmbito de sua função pública. A magnitude e o alcance das violações praticadas pela Presidente da República em grave desvio dos seus deveres funcionais e em quebra da grande confiança que lhe foi depositada justifica a abertura do excepcional mecanismo presidencialista do impeachment, na medida em que resultou na usurpação, volto a repetir, usurpação de uma das funções mais importantes do Parlamento, relativas à deliberação das leis orçamentárias e ao controle legislativo sobre os limites dos gastos, que objetiva a proteção do erário público. Não foi à toa que todas as constituições brasileiras, da imperial
até a cidadã, consagram os atentados contra as leis orçamentárias como crime de responsabilidades. Portanto, em razão desses fatos, considero que há sérios indícios de conduta pessoal dolosa da Presidente da República que atentam de forma grave contra a Constituição Federal, mas precisamente contra os princípios da separação dos poderes. Volto a repetir, a separação dos poderes, a usurpação dos poderes, do controle parlamentar das finanças públicas e do respeito às leis orçamentárias e que encontra tipificação estrita na Lei 1079 de 50. Com relação às supostas condutas atribuídas à Presidente da República de realização de operação de crédito ilegal, constituição financeira controlada, no caso Banco do Brasil, é evidente que há persistentes atrasos no pagamento de compromissos financeiros do Tesouro Nacional junto ao Banco do Brasil ou qualquer outra instituição financeira controlada não se coadunam com o planejamento, com a prevenção de risco e a transparência, princípios basilares da gestão fiscal, responsável que devem ser observados pelos gestores públicos. Nossa história recente revela que a possibilidade de os entes públicos utilizar instituições financeiras controladas para o financiamento de gastos sempre se revelou como potencialmente causadora de déficits e desequilíbrios. A título de contextualização, o relatório das contas presidenciais de 14, elaborado pelo Tribunal de Contas da União, revelou que as chamadas pedaladas fiscais não eram apenas meros atrasos aceitáveis descompassos de fluxos de caixa, mas constituíram um engenhoso mecanismo de ocultação de déficit fiscal, com valores muito expressivos a partir de 2013. A continuidade e a magnitude da prática promovida pela denunciada, bem como a notoriedade e a repercussão que os fatos tiveram desde as primeiras discussões no âmbito do TCU, podem caracterizar o dolo da sua conduta, assim como a prática de crime de responsabilidade no decurso do atual mandato. O pronunciamento do TCU também assevera que os atrasos temáticos do repasse de recursos às instituições financeiras estatais têm natureza jurídica de operação de crédito, independentemente da denominação que, porventura, lhe tenha sido atribuída. Nessa linha, portanto, os fatos e atos denunciados poderiam, em tese, tipificar o crime de responsabilidade. Com isso, concluímos que estão presentes os requisitos mínimos para a admissibilidade dessa denúncia, quais sejam a autoria e a tipicidade dos fatos narrados ante a hipótese prevista no artigo 11, e da justa causa de pedir no que se refere às irregularidades relacionadas aos repasses não realizados ou realizados com atrasos pelo Tesouro Nacional, Banco do Brasil, relativos à equalização de taxas de juros relativos ao Plano Safra no exercício de 2015. Omissão de valores no rol de passivos, dívidas líquidas do setor público. Estamos quase acabando. A matéria é muito importante e tem que acabar no tempo certo. O exame preliminar por nós realizado indica que, no tocante às supostas condutas relacionadas ao mascaramento do orçamento e à assinatura da Lei de Diretriz Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual, faltam 3 páginas, portanto, vamos com atenção aguardar o final do relatório, por favor. O exame preliminar por nós realizado indica que, no tocante às supostas condutas relacionadas ao mascaramento do orçamento e à assinatura da Lei de Diretriz Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual com as informações sabidamente incorretas, a responsabilidade pela contabilização de valores da dívida líquida do setor público é do Banco do Brasil. Pode-se vislumbrar essa conclusão a partir do exame da legislação que trata das competências do banco,
bem como do processo autuado pelo Tribunal de Contas da União para apurar responsabilidades exatamente sobre essa irregularidade. É verdade que o Poder Executivo usufruiu dessa contabilização. É verdade que o Poder Executivo usufruiu dessa contabilização equivocada, obtendo resultados fiscais melhores do que aqueles decorrentes do adimplemento fiel de suas obrigações. Mas isso não significa que haja indício de autoria da Presidente da República sobre tais atos. A denúncia é enfática quanto aos efeitos perniciosos da ausência de registro das chamadas pedaladas fiscais, com o que concordamos, por se tratar de números que fundamentam tanto a fixação da meta de resultado primário quanto sua aferição posterior. Há potencial para que toda a gestão fiscal se contamine dessa omissão. Por outro lado, verificamos que o TCU expediu recentemente determinações ao Banco Central para que este não passe a considerar os valores de compromissos assemelhados às pedaladas da dívida líquida. Com isso, espera-se que as estatísticas fiscais retratem de forma mais fidedignas as obrigações da União e a realização das finanças públicas. Diante disso, concluímos que não se fazem presentes os requisitos mínimos para a admissibilidade da denúncia, em vista da ausência de autoria por parte da Presidente da República quanto às irregularidades relacionadas à omissão do registro de valores no rol dos passivos da dívida líquida do setor público. Dos crimes contra a probidade na administração. Em relação às acusações relacionadas à Petrobras, apontadas na denúncia como crimes de responsabilidade contra a probidade na administração, apesar de não terem sido consideradas por este relator, importa ressaltar que poderão, se for o caso, ser analisadas pelo Senado Federal, no exercício de sua competência para realizar o juízo de admissibilidade, conforme já abordado anteriormente. Voto. Vamos, deputado Molon, depois de 4 horas de leitura de relatório, o deputado Jovair conclui e aí a gente continua. Por favor. Da análise, eu queria silêncio, por favor. Eu pediria silêncio aos companheiros. Eu queria pedir silêncio para nós concluirmos. A manifestação democrática feita pelos senhores deputados, com certeza... Vamos, eu peço as manifestações dos parlamentares, deputado Pimenta, deputado Aro, por favor. O povo brasileiro está acompanhando exatamente este momento para saber o